Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa desta semana, a gente vai falar sobre as perspectivas para a taxa Selic. Em uma mudança de rota, o Banco Central decidiu reduzir a taxa de juros em 0,25 ponto percentual. Em março, a autoridade monetária havia sinalizado que faria um corte maior na Selic, de 0,5 ponto percentual. A decisão final foi mais cautelosa, mas os votos dos membros do Banco Central que levaram a esse caminho ficaram divididos. O placar final, de 5-4, deixou dúvidas sobre o posicionamento do Copom a partir do ano que vem. Quais pistas, afinal, a decisão da última semana dá para o futuro da Selic? A gente vai analisar essa questão e vai falar de mais 3 temas: da tragédia no Rio Grande do Sul e dos impactos econômicos das enchentes no estado. Vamos falar também sobre os dados recentes de inflação no Brasil. E, para encerrar, a gente vai falar dos números da economia do Reino Unido. Os países britânicos saíram finalmente da recessão técnica. Hoje, a gente tem ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management. Ela conta como os mercados reagiram à divulgação dos números da economia americana e faz uma primeira análise dos resultados financeiros divulgados pelas empresas da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Eu sou a Bianca Alvarenga. Eu sou a Marina Rapa. E hoje é 13 de maio de 2024. Vamos lá? O Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu cortar a taxa Selic de 10,75% para 10,5% na última semana. A novidade foi a mudança no ritmo. Na sua última reunião, em março, o Copom havia sinalizado que faria outro corte de 0,5 ponto percentual. Havia uma condição para que isso acontecesse. O cenário de riscos deveria se manter inalterado. E não foi o que aconteceu. Nos quase 50 dias que separaram uma reunião da outra, os riscos aumentaram, tanto aqui quanto lá fora. No cenário externo, o principal ponto é a elevada incerteza quanto ao corte de juros nos Estados Unidos. Um evento que, como a gente explicou na última edição, influencia o dólar e outros ativos brasileiros. Já no cenário doméstico, diversos fatores mudaram. A começar pelos números que mostraram o mercado de trabalho mais aquecido e os salários em alta, passando pela piora no quadro fiscal relacionada ao adiamento do equilíbrio das contas públicas, chegando, enfim, aos efeitos disso tudo para as expectativas de inflação. Aliás, ao se referir a essas expectativas, o Banco Central deixou de classificá-las como parcialmente reancoradas e passou a usar o termo desancoradas. Em outras palavras, isso significa uma perspectiva para a variação de preços cada vez mais distante da meta de inflação. O cenário de referência, como é chamada a projeção de inflação do Banco Central, considerando um conjunto de indicadores, esse cenário sugere inclusive a possibilidade de o corte da semana passada ter sido o último do ciclo. Como assim? É que, pelos nossos cálculos, para atingir a meta de inflação no modelo do BC, a taxa final da Selic teria que ficar entre 10,25% e 10,5%, praticamente o mesmo patamar que os juros estão atualmente. Por hora, a gente acredita que o mais provável ainda seja uma redução de 0,25 ponto percentual na reunião de junho, mas a gente não descarta a possibilidade de não haver mais cortes de juros no Brasil em 2024. No comunicado, o comitê deixou de sinalizar qualquer movimento nos juros para a próxima reunião. Isso mostra que, em junho, tanto a possibilidade de um corte de 0,25 ponto percentual quanto a possibilidade de nenhum corte está sobre a mesa. A divulgação da ata, prevista para essa semana, deve dar mais detalhes sobre os passos seguintes do Copom. Agora, ao colocar todas essas cartas na mesa, o BC mostrou que está incomodado com a piora de riscos e que, por isso, decidiu mudar o plano de voo. Mas, na prática, mais do que a postura conservadora, um fator chamou a atenção da imprensa e dos analistas: o placar da votação. Dos 9 membros do Copom, 5 votaram pelo corte de 0,25 ponto percentual e 4 votaram por uma redução de 0,5 ponto percentual. Foi mesmo um placar apertado. E o grupo se dividiu da seguinte maneira: todos os membros do Banco Central indicados por governos anteriores, inclusive o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, todos eles votaram pela redução menor, enquanto os indicados pelo governo atual defenderam um corte maior da Selic. Naturalmente, essa não foi a primeira divergência no Copom, né? Mas a divisão acabou se tornando a mensagem principal da reunião da última semana. É importante lembrar aqui que o governo vai indicar 2 nomes para o BC ao final de 2024, além do substituto do Roberto Campos Neto.
Então, parte dos analistas de mercado interpretou a posição do grupo minoritário como um sinal de que o Banco Central vai dar mais peso para o estímulo do pleno emprego e para a suavização de flutuações do nível de atividade, que são atributos que também fazem parte do mandato da autoridade monetária. Na nossa visão, a nova composição do Copom aumenta a chance de a gente ter juros mais baixos no ano que vem, mas aí cresce também o risco de o Brasil conviver com uma inflação elevada por mais tempo. O país acompanhou nas últimas 2 semanas os impactos causados pelas intensas chuvas no Rio Grande do Sul. Mais de 300 municípios gaúchos decretaram estado de calamidade pública em razão dos alagamentos. Até a última sexta-feira, dia 10, eram 116 mortos, 143 desaparecidos e mais de 1.400.000 pessoas que foram afetadas de alguma forma, seja pela falta de água e luz ou pela necessidade de deixar suas casas. Os números dão dimensão da tragédia que vive a população do estado. Na semana passada, o governo federal anunciou medidas de socorro ao Rio Grande do Sul. Serão destinados quase 51 bilhões de reais para ajudar as famílias e empresas e para iniciar a reconstrução das cidades. O Rio Grande do Sul representa 6% do PIB brasileiro. O estado é um importante produtor de alimentos como arroz, trigo, soja, leite e proteínas. Cálculos preliminares indicam que o aumento dos preços desses produtos pode causar aí uma alta adicional de 0,2 a 0,4 ponto percentual na inflação. Parte desse aumento deve ser temporário e revertido assim que a situação se normalizar, mas a gente não descarta a possibilidade de um efeito mais duradouro nos preços em todo o país. Falando ainda em preços, a inflação brasileira veio ligeiramente acima do esperado pelo mercado no mês passado. O IPCA avançou 0,38% no período e acumula alta de 3,7% nos 12 meses até abril. É importante fazer uma pausa aqui e colocar uma lupa nos números divulgados pelo IBGE. Bom, é verdade que a inflação está desacelerando, apesar do número ligeiramente pior em abril. Mas também é verdade que alguns importantes componentes do índice de preços ainda são motivo de preocupação. O principal ponto de alerta é a inflação de serviços subjacentes, que é aquela que desconsidera os itens mais voláteis da categoria, como as passagens aéreas. Esse segmento acumula alta de 4,7% em 12 meses, um patamar bem elevado. O mercado de trabalho aquecido e o aumento dos salários têm levado a um custo maior de mão de obra. E, como a gente fala aqui com certa frequência, esse custo é repassado com mais intensidade para os preços de serviços. Por isso, a gente ainda enxerga um quadro de inflação persistente à frente. Na nossa visão, o IPCA vai encerrar 2024 em 4,7% e vai encerrar 2025 em 5%. A meta de inflação a ser perseguida pelo Banco Central nesses 2 anos é de 3%. O assunto agora é Reino Unido. O PIB dos países da região avançou 0,6% no primeiro trimestre de 2024. Com o resultado positivo, a economia britânica saiu do quadro de recessão técnica, que acontece quando há 2 trimestres consecutivos de PIB negativo. Nos 3 primeiros meses do ano, o forte crescimento dos investimentos e a alta do consumo impulsionaram o desempenho da economia. Outros indicadores também mostraram uma expansão da indústria e de serviços ao final do primeiro trimestre. Em paralelo, o Banco da Inglaterra continua a observar a trajetória dos preços para decidir quando vai começar o ciclo de corte de juros. Na última semana, a autoridade monetária britânica manteve a taxa básica em 5,25%, conforme o esperado. O comunicado do Banco Central, no entanto, observou que os indicadores de inflação estão melhorando, o que sugere que o alívio dos juros pode estar próximo. O presidente do Banco da Inglaterra, o Andrew Bailey, não descarta um corte na taxa em junho, mas disse que mais dados vão ser necessários para essa decisão ser tomada. A gente acredita que os juros do Reino Unido devem começar a cair no segundo semestre do ano, mas existe sim a possibilidade de a primeira redução acontecer em junho, como sinalizou o próprio presidente do Banco da Inglaterra. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico.
No episódio de hoje, a Marina conta que os últimos dados de emprego dos Estados Unidos, divulgados 2 semanas antes, continuam a influenciar a bolsa americana. A desaceleração na criação de vagas deixou os investidores mais esperançosos pelo corte de juros no país. Os dados de inflação do CPI, que serão divulgados nesta semana, vão dar novas pistas sobre as possíveis decisões do Federal Reserve, que é o Fed, no futuro. Vamos ouvir a análise da Marina. Após várias semanas intensas de dados macroeconômicos para os Estados Unidos, a semana passada teve poucos catalisadores para os mercados e a gente viu que esse tom positivo para as ações que começou após a reunião do Fed em maio e do relatório de emprego do mês de abril também se estendeu ao longo da semana passada e as ações do S&P subiram quase 2%. No entanto, ainda há muita antecipação no ar para a inflação CPI dos Estados Unidos que sai nessa semana e o consenso está esperando aqui um aumento mensal de 0,3% nos preços de abril, na inflação de abril, após o ritmo de março um pouco mais alto de 0,4%. Então, a semana passada foi, digamos, a calma antes da tempestade dessa semana, com esse dado tão importante da inflação. Mas como tivemos poucos dados novos para a economia dos Estados Unidos semana passada, eu acho importante ressaltar de novo o relatório de emprego de abril, que saiu na sexta-feira anterior, dia 3 de maio, que mostrou que as contratações cresceram abaixo das expectativas e também num ritmo muito mais lento, o mais lento desde outubro. E a gente viu isso como uma moderação muito bem-vinda, né, nos ganhos de emprego e também foi muito importante para trazer esse alívio para os mercados depois de um abril muito mais complicado. E outro dado que foi muito bem-vindo pelo mercado foi a desaceleração do crescimento dos salários em abril para 3,9%, e esse foi o crescimento mais lento desde junho de 2021, e bem abaixo daquele crescimento salarial que a gente começou no começo do ano, de 4,4%. Então, esse relatório como um todo continua mostrando um crescimento saudável do emprego, mas com ganhos salariais um pouco mais moderados, que continuou sugerindo que as pressões desinflacionárias permanecem no lugar. Então, para o Fed, essa foi uma mensagem muito importante para os mercados também. O Fed já vem nos dizendo várias vezes que eles precisam de maior confiança de que a inflação está avançando de forma sustentável, né, em direção à meta de 2%, para finalmente começar os seus cortes nas taxas de juros. Por isso, o relatório de empregos de abril provavelmente não será suficiente para desencadear um corte na taxa de juros em junho, mas achamos que o resultado ajudou a aumentar a confiança dos mercados, que tinha sido um pouco abalada pelos números de inflação um pouco mais quentes do esperados no primeiro trimestre. Então, os mercados se recuperaram bastante após essas notícias. O S&P 500 subiu 1,3% naquele dia que saiu dados, e os rendimentos dos títulos de tesouro de 10 anos caíram para 4,5% nesse dia. Então, o bom tom dos mercados continuou na semana passada, e como eu mencionei, o grande foco dessa semana é o resultado do CPI, da inflação de abril. A Marina também fez uma atualização do quadro do resultado financeiro das empresas que fazem parte dos índices de ações nos Estados Unidos. Ela diz que o saldo geral continua positivo, mas que os investidores estão olhando com uma lupa os balanços corporativos. Vamos ouvir. Como temos conversado bastante por aqui também, né, tem outras forças impulsionando as ações dos Estados Unidos, principalmente os resultados de lucros, que a gente já está perto de concluir, né, os resultados do primeiro trimestre de 2024, já com cerca de 87% das empresas que relataram lucros até agora. E a gente viu que foi um trimestre bem sólido para os resultados de lucros, o mais forte, inclusive, desde o segundo trimestre de 2022, e os lucros estão encaminhados para crescer 5,3% no ano esse trimestre. O número de empresas que relataram surpresas positivas e a magnitude dessas surpresas também estão os dois acima das médias de 10 anos, que foi outro resultado positivo. Então, a gente viu 50% das empresas surpreendendo em termos de receitas e 73% surpreendendo nos lucros. 8 setores mostraram contribuição positiva para o crescimento de lucros, com 3 setores ainda com contribuição negativa. Pensando nas empresas Magnificent Seven, né, as maiores 7 empresas do índice S&P 500 que estão relacionadas com a tecnologia, elas ainda estão liderando os lucros, né, estão encaminhadas para crescer, ter um crescimento de lucros de 48% ano contra ano nesse primeiro trimestre.
se a gente comparar isso com o resto do índice, que teve um crescimento de lucro ligeiramente negativo, que caiu 2%. Então, sim, ainda estão dominando aqui as empresas Magnificent Seven, mas achamos que no resto do ano o crescimento do lucro vai se ampliar muito mais aos outros setores também durante o resto de 2024. E, de fato, a gente tem visto que os setores em crescimento, né, os famosos setores growth, como tecnologia, serviços de comunicação, do consumidor também, continuam superando alguns outros setores, como materiais e energia. Apesar desse saldo positivo dos balanços, o crivo dos investidores está mais alto. As empresas que decepcionaram, que entregaram lucros menores ou até prejuízos, tiveram a cotação bem penalizada. Agora, será que o contrário também aconteceu? Será que as empresas que foram melhor do que o esperado se valorizaram na mesma proporção? A Marina explica. Um último desenvolvimento muito interessante que eu quero comentar e que a gente percebeu é que o sentimento tem impulsionado muito mais o setor nas ações dessas temporadas, não só os resultados, os fundamentos das empresas ou essas questões relacionadas com o Fed. A gente notou que o mercado puniu muito mais as empresas que decepcionaram nas expectativas em relação ao que recompensaram as empresas que superaram as estimativas. Por exemplo, as empresas que mostraram uma dupla surpresa positiva em ambos lucros e receitas tiveram um retorno, em média, no dia seguinte do anúncio, de 0,5%. Mas aquelas que apresentaram uma dupla decepção, né, uma decepção nos lucros e na receita, tiveram um retorno negativo de 3,9%. Então, bem maior essa reação negativa. A fraqueza das empresas está sendo punida muito mais pelos mercados. Eles estão bem sensíveis, digamos, a essas decepções de lucros e bem atentos a qualquer sinal de fraqueza. E faz sentido, né, já que os valuations ou os preços das ações permanecem elevados e a atividade econômica está se moderando gradualmente. Então, tudo isso também está associado à nossa recomendação de manter um viés para a qualidade dentro das ações dos Estados Unidos, com maior foco em encontrar empresas com fundamentos positivos que possam realmente suportar os múltiplos atuais que estão bem altos. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 14 de maio, o Banco Central divulga a ata da última reunião do Copom. Como a gente falou agora há pouco, a gente espera mais detalhes sobre essa reunião, que reduziu a Selic em 0,25 ponto percentual. Na ata vai dar para saber, por exemplo, quais foram os argumentos apresentados por quem votou por esse corte e por quem votou por um corte maior. Também na terça-feira, o IBGE divulga a pesquisa mensal de serviços de março. A gente projeta uma leve queda de 0,3% no volume de serviços prestados no Brasil no mês. E na quarta-feira saem os dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o CPI, como a Marina falou agora há pouco. A nossa expectativa é de que o núcleo da inflação americana continue elevado, pressionado pelo custo dos serviços. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Eu aproveito para dizer o nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa semanalmente. A gente fica muito contente em receber o feedback de vocês. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andrea e a divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!